Graça e paz, irmãos. Boa noite. Graça e paz, Gabriel Henrique, tudo bem? Uzias, olha aí, Maria José Linhares, graça e paz. João Ricardo, seja bem-vindo. Laís, seja bem-vinda. Miriam Hanna, acordada até uma hora dessa, minha filha, graça e paz. Uzias, tudo bem? Que bênção. Pastora Cláudia de Recife, graça e paz, tudo bem com vocês? Como estamos? Pastor Juraci Roque, fiel. Escudeiro fiel, tudo bem? Como é que você está? Que bênção ter os irmãos aí conosco. Vários irmãos entrando aí para nossa live de sexta-feira, 21 horas. Paz, tudo bem, Maria Lemos? Esse é o horário de vigília, né? Manuel Vino, graça e paz. Fabinho, graça e paz. Juraci, tudo bem? Como é que vocês estão? A live de ontem foi uma benção, hein? Muito bom. Pedro Orlando, graça e paz. Thalita, graça e paz. Olha só que benção, hein? Pastor Lutigar. Esse aqui era o homem para fazer essa live comigo, Pastor Lutigar. Que bênção. Glória a Deus. Honória, graça e paz. Olha aí quantos irmãos entrando aí. Todos vão. Merilim. Um abraço, tudo bem? Tudo bem com vocês aí? O esposo vai bem? Dária, graça e paz. Ju Farol, tudo bem? Wilton Pires, tudo bem, meu irmão? Olha só, que bênção. Que bênção, muito bom ter todos vocês aqui conosco. Os irmãos estão entrando, isso é uma bênção. A gente começar essa live agora um pouquinho mais tarde, né? Miriam Hanna está lá na Irlanda e nos meus cálculos lá deve ser 1 da manhã. Você deve estar editando fotos, né, Miriam? Por isso que você está acordadinha. Lutigar, você podia participar comigo, hein, rapaz? Porque você, para falar desse assunto, você é o cara. Tânia, que está lá em Ilhéus, na praia. Um abraço para os irmãos aí, o Herbert, Tânia, a turma que está na praia aí. Pastor Roberto Almeida, em Aracaju. Tudo bem, campeão? Muito bom ter vocês aqui. Pastora Vilanice, Cíntia, sejam bem-vindos. Fabiana, Gláucia. Oi, Gláucia, tudo bom? Saudade, Pastor Roberto. Saudade mesmo. Como é que tá aí no Aracaju? Aí é a terra do caranguejo, né? A Miriam tá lá editando fotos, tá vendo? Ó. Agorinha eu vou dormir. Não, você vai ficar até o final agora, né? Miriam, minha filha, mora na Irlanda. Ela é fotógrafa lá e deve ter tirado muitas fotos, está editando. Muito bem. Edson Eduardo, tia Edson, tudo bem? Joia. Então, irmãos, eu convidei vocês para essa live, até a priori eu não ia fazer lives esta semana, na quinta e na sexta. Segunda-feira foi meu aniversário e eu ia viajar com a minha esposa, mas na segunda-feira, no dia do meu aniversário, a Bispa Derani foi diagnosticada com Covid-19, né? E na terça-feira o Samuel e a Jomara também foram diagnosticados com Covid-19. Todos eles apresentaram sintomas de perda de olfato, perda de paladar, aquela coisa de gripe assim, mas nada sério, estão todos bens. Eu também fiz os exames, mas deu negativo. Não tem uma explicação para dizer para você por que minha esposa, meu filho, minha nora pegou e eu não. Nós estamos na mesma casa, né? Minha nora está aqui de resguardo. Mas segundo os técnicos de saúde que nos atenderam, deve ser imunidade, taxa de imunidade alta, alguma coisa assim. O bom é que não peguei. Mas, então por causa disso eu não viajei, ia tirar uns dias aí, aproveitando o aniversário, ia fazer uma viagem com a Derani, pra gente aproveitar, mas não fui. Júnior Rocha ia comigo, mas não fui, porque eles estão, né, de quarentena, eles e eu aqui, estamos aqui presos em casa, esperando passar
o vírus, passar essa coisa aí do vírus. Eles estão bem, não precisou tomar remédio, nada, médico, nada, estão muito jóia. É como se não tivesse nada, só a perderam o olfato, perderam o paladar, mas não perderam o apetite. Mas está tudo bem. Só que quando você recebe uma notícia como essa, você revê tudo, porque a mídia, né, passa medo em todo mundo, traz um monte de mensagem negativa e aquela coisa toda, e a gente tem que tomar todos os cuidados, mas mesmo assim a coisa aconteceu, não sabemos como, mas aconteceu. E quando você é tomado por uma mensagem como essa, você não deixa de ficar apreensivo, né? Quando a Derani foi diagnosticada na segunda-feira, no dia 20, no dia do meu aniversário, fiquei preocupado com ela. Ela tem 55 anos, tem uma boa saúde, ela faz esteira todo dia, faz dieta, se cuida, e ela é muito cuidadosa com isso. Mas mesmo assim a gente fica um pouco preocupado. Quando foi diagnosticado o Samuel e a Jomara, também fiquei preocupado, especialmente com a Jomara, que tem 45 dias que ela deu à luz aí, vai fazer 50 dias que ela deu à luz. E Samuel também, né? E a bebezinha, a Aurora. Então você começa a lutar com algo que você não percebe, com o medo. Com o medo. Então a gente, às vezes, precisa aprender a saber lidar com o medo. E acho que foi na terça-feira, quando a gente fez o exame, eu fiz o primeiro exame, e depois recebi um resultado que era negativo, a gente ficou rindo, fazendo piada, mas você fica pensando, por quê, né? Por quê? Por quê? Por que que eles pegaram e eu não? Por quê? Será que ainda vou pegar ou não? Como é que vai ser isso? Aí, a priori você pensa, tenho muita saúde, mas depois você pensa, e se? Então o medo, ele sempre nos ronda, e por isso, na quarta-feira, eu estava orando e me deu isso no coração de falar um pouco com os irmãos a respeito de como lidar com medo. Então o tema da nossa live hoje é aprendendo a lidar com medo, e eu acho que esse tema é bastante propício porque existe uma série de pessoas que estão tendo problemas com medo, não sabendo lidar com as situações que nós estamos vivendo, e por causa disso eu vejo muitas pessoas sofrendo mesmo, alguns entrando em depressão, alguns entrando em pânico, alguns perdendo a cabeça. Nós temos informação de empresas, de pessoas que conhecemos que estão falindo, fechando, outras que não têm como atuar mais, outras que estão com muitas dívidas, outras que não sabem o que fazer. Tem gente que tem familiares, o número de pessoas aqui em Goiânia contaminado é grande, há muitas pessoas que estão com esse diagnóstico. Então eu sei que o medo ele está batendo na porta de todo mundo, por isso esse tema, aprendendo a lidar com medo. E eu queria falar um pouco com vocês sobre isso nessa noite. Então eu quero dar as boas-vindas a todos que estão conosco, em especial minha filha que está lá na Irlanda, pastor Roberto aí, que está conosco, né, pastor Roberto Almeida. Muito bom ter o senhor aqui conosco, lá de Sergipe, da Igreja da Paz, e todos os outros pastores que estão aí também, muito bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. Não que eu esteja com medo, mas acho que eu estou lidando bem com isso. Então por isso que eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Amém? Vamos fazer uma oração para Deus falar conosco e ministrar o nosso coração a respeito desse assunto? Você pode fechar os teus olhos aí e colocar a sua mão sobre o seu coração. Pai, eu te agradeço por poder estar linkado agora com os meus irmãos nessa noite. Obrigado por podermos juntos meditar um pouco na sua palavra. Que o Senhor me ajude, ó Deus, a pôr para fora aquilo que o Senhor tem posto para dentro, que eu consiga externar o que o Senhor tem internado, que eu consiga, ó Deus, transmitir o que o Senhor tem impresso no meu espírito. Pai, não deixa eu te atrapalhar, mas fala com cada um de nós agora em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Amém. Muito bem, então, Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo exatamente isso. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados.
Ele está dizendo que antes de conhecermos a Cristo, éramos escravos do diabo, e lá em Hebreus 12 diz que o diabo, ele governa pelo medo. O império das trevas tem um imperador chamado Satanás, que consegue dominar o homem pelo medo da morte. E é exatamente isso que essa pandemia, esse vírus, veio provocar no ser humano nos dias de hoje, no que nós estamos vivendo. Já o medo da morte. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês não receberam o espírito de escravidão. Ele está dizendo assim, o espírito, ele não veio sobre vocês para levar vocês a viver uma escravidão de medo. Mas o espírito que nós recebemos veio para nos tirar da insegurança e nos dar a certeza de que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Olha, você não é covarde só porque sente medo. Nós seremos covardes se nós nos entregarmos e permitirmos que o medo manipule a nossa vida. E uma coisa é você ter bom senso, uma coisa é você ter zelo, outra coisa é você ter medo. Uma coisa é você não ter determinadas atitudes por prudência, obediência, respeito, e outra coisa é você ter medo. Então a gente precisa saber fazer uma diferença entre isso, porque senão você vai querer passar por cima de quebrar alguns princípios do bom senso, da obediência, da prudência, do equilíbrio, e por causa disso, querendo ser muito corajoso, nós podemos estar indo por outro caminho. Então, o medo aqui é o medo mesmo. O texto diz que nós recebemos o espírito de adoção, no qual estamos baseados para podermos chegar diante de Deus e dizer Abba Pai, quer dizer papaizinho. Eu não sei se você sabe o que quer dizer essa expressão papaizinho. Papaizinho é uma expressão carinhosa, querida, do filho caçula para o pai. É essa expressão que a Bíblia quer nos ensinar. É quando o filho caçula está no colo do pai, ele abraça o pai assim, ele fala papaizinho, papaizinho querido, papaizinho querido. Abba Pai quer dizer isso. Por que nós podemos dizer papaizinho querido? Nós somos os filhos caçulas. Jesus, ele era o filho unigênito de Deus e depois ele se tornou o primogênito, ele é o nosso irmão mais velho e por causa da obra redentora na cruz do Calvário, que foi realizada por meio de Jesus, nós recebemos o espírito de adoção e nos tornamos os filhos caçula de Deus. E se o pai ama o filho, ele certamente vai cuidar do filho, certo? Eu não sei quantos casados nós temos aí agora, cerca de 120 pontos de conexão, deve ter aí umas 200 e poucas pessoas conectadas conosco, e vocês devem ter filhos. Eu acredito que você ama o seu filho ao ponto de querer cuidar. Bom, eu amo os meus filhos, né? Samuel, a Miriam. E é claro que se eu ver os meus filhos passar por qualquer situação que eu possa tirá-los, eu não vou hesitar em fazê-lo. Eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou ajudar, e todo pai eu acho que faz isso. Imagina Deus. Imagina Deus que é o nosso Pai, que nos amou, assim a Bíblia diz assim, porque Ele nos amou de tal maneira. Olha o amor de Deus por mim e por você. Olha como Deus ama a mim e a você. Se Ele nos amou de tal maneira, veja como é o amor de Deus por nós. Se Ele nos amou de tal maneira, se Deus, que é o Pai perfeito, nos ama com esse amor imensurável, Jeremias 31:3 diz, com amor eterno, amor incalculável, se eu e você, que somos humanos, amamos nossos filhos e cuidamos, imagine Deus como Ele não cuida de nós. Deus quer que você saiba que Ele sempre vai cuidar de você, se você confiar nele. Deus quer que você saiba que Ele sempre vai cuidar de você, se você confiar nele. Sabe o que é o medo na vida de um cristão? É a superficialidade da revelação de Deus como Pai. O medo é a evidência do quanto nós somos superficiais no relacionamento de Deus como nosso Pai. Nós sabemos que Deus é Pai, mas muitas vezes nos relacionamos com Ele de forma superficial, leve, e às vezes nós nos relacionamos com Deus muito mais como um patrão,
um Senhor, um general, um Deus, está lá sentado no trono, pronto para nos castigar, do que nos relacionamos com Deus como aquele pai amoroso, aquele pai querido, aquele pai do filho pródigo, que está sempre pronto a nos perdoar, a nos abençoar, a nos dar uma nova chance, a cuidar de nós. Preste bem atenção, queridos. O medo no coração de um cristão. Agora eu quero que você lembre que eu falei lá no início. O medo não te faz um covarde. Você é covarde quando você permite que o medo te manipule. Então eu estou falando dessa manipulação do medo. Quando isso acontece, é a evidência da superficialidade. Francisco, tudo bem? Está lá em Manaus, graça e paz. Esse medo que te manipula é a superficialidade do seu relacionamento com Deus como Pai. Quem é Deus para você? Eu sei que você vai escrever uma frase, Deus é meu pai, Deus é meu amigo, Deus é meu tudo, mas de verdade, eu não conheci meu pai biológico, então muito cedo quando me converti, a minha experiência com Deus foi como pai. E Deus me fez uma promessa, logo que eu me converti, e Ele disse, eu sempre vou cuidar de você. Eu sempre cuidei e sempre vou cuidar de você. Deus me fez essa promessa. E sabe que foi isso que me sustentou nos momentos quando o medo me visitou, quando o medo bateu na minha porta. E eu, como qualquer pessoa, já tive situações de muito medo na minha vida. Já passei por, depois de crente, depois de pastor, já passei por situações de muito medo, muito medo. Eu me lembro uma vez, quando Samuel era muito pequeno, a Miriam não tinha nascido, e o Samuel, a gente dava para ele um leite, meu pai de criação, ele tinha umas vacas que ele tirava leite, e eu todo dia pegava litros de leite natura, e fazia uma madeira para o Samuel acho que tinha uns 2 anos, e ele adquiriu febre aftosa, aquela doença que dá em vaca, passou para ele por causa do leite. E o Samuel encheu a boca toda de feridas, e nós achamos aquilo era um negócio terrível, e eu senti muito medo naquela noite. E eu me lembro que eu me ajoelhei de um lado da cama, a Derani do outro lado da cama, e nós oramos, e pegamos no sono. Dormimos, o Samuel no meio da cama, eu de um lado, ela do outro orando, e nós dormimos ajoelhado, orando. E no outro dia nós acordamos, o Samuel não tinha nada, estava curado, Deus fez um milagre naquela noite. Mas eu confesso que eu senti medo quando eu vi ele naquela situação. Eu senti medo em várias outras situações da minha vida. Eu senti medo quando eu fui ordenado ao pastorado, eu me sentia incapaz, eu tinha 20 e poucos anos, eu era novo convertido. Eu errei muito, né? Eu senti medo quando eu voltei para a fama e tive que começar do zero. E eu saí do Serrinha e eu tive que voltar para a fama por causa de uma situação, um outro dia eu conto. Eu senti muito medo. Depois, quando eu fui enviado para a Europa, eu também senti muito medo. Quando eu cheguei lá e tive que começar do zero, do nada, eu senti muito medo. Eu senti muito medo quando eu fui enviado de volta para o Serrinha e encontrei uma igreja ferida, machucada, de uma igreja que não acreditava em mais ninguém, que não tinha mais expectativas, um povo. Eu também senti muito medo. Então, se eu fosse falar para você, eu senti muito medo muitas vezes da minha vida. Um dia, quando fui com minha esposa no médico, o médico falou que ela tinha um caroço no seio, e no início nós não sabíamos o que era. Naquele dia eu senti muito medo. Eu senti muitos medos na minha vida. Eu já fiz 2 cirurgias grandes que abriu aqui tudo em mim, e todas as vezes que eu ia para aquela mesa de cirurgia, eu sentia medo. Mas eu sabia que eu não podia deixar o medo me manipular. Então você não é covarde quando você sente o medo. Mas quando você confia nele, ele cuida de você. Quando você sabe, quando você tem revelação que ele é pai, que você pode confiar nele, então ele vem e tira o medo. Nessa noite, se você não aprender nada, eu queria que você ficasse com uma frase. Deus, ele sempre vai cuidar de você, se você confiar nele. Ele sempre vai cuidar de você. Nós estamos vivendo um momento muito incerto. O mundo que a gente vive hoje, o mundo de hoje em dia, ele tem uma grande oportunidade por medo, não é verdade? Mas eu, graças a Deus, eu acredito que você também,
por causa da base que é a palavra de Deus, eu não preciso sentir medo. Porque eu posso confiar. Eu posso buscar de Deus. Nessa época de vírus, de crise econômica, crise política, crise de segurança, crise social, claro que é uma grande oportunidade para o medo vir instaurar e manipular. Os empresários estão com medo de investir, empregados estão com medo de ser mandados embora, pais de família estão com medo de não dar conta de sustentar sua família, mães estão com medo do que vão dar de comer para seus filhos, os filhos estão com medo porque não tem mais escola, não sabe quando vai voltar, as pessoas estão com medo do vírus porque não sabe se vai ter um hospital para se cuidar, se vai ter um remédio, se vai ter cura, se vai ter vacina, quando será. Tem gente com medo de sair na rua, tem gente que está com medo de entrar em casa, tem gente que está... Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for olhar, nós estamos vivendo exatamente os últimos dias. Abra sua Bíblia comigo aí, em Lucas capítulo 21. Diz assim, Lucas capítulo 21, por favor, abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 21. Por causa dessa pandemia, pastores não sabem como vão fazer para pagar os aluguéis das suas igrejas, cuidar das suas ovelhas, líderes não sabem, discipuladores, e agora eu tenho que fazer live e não sei o que, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não sei lidar com a internet, eu não sei lidar com a tecnologia, aí não tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, aí tem gente com fome, passando fome na igreja, e os irmãos perderam o trabalho, e não sei o que, e tudo mais. E essa loucura toda, sabe o que está acontecendo? Lucas capítulo 21, versículo 26, diz assim: nos últimos dias os homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir sobre a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Essa versão que eu li é uma versão católica. Deixa eu ler para você na King James, que diz o seguinte, olha o que diz a King James aqui. Lucas 21, o versículo 16. Ela diz assim... O versículo 26. O 25 diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Versículo 26. Muitas pessoas desmaiarão de medo, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então, se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e potentosa glória. Sabe, irmãos, eu acho que você não tem dúvida de que nós estamos vivendo, sim, os dias que antecedem a volta do Senhor. O grande problema é que nós pensamos pouco no céu. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não acho que a gente tem que ficar 24 horas por dia pensando no céu, mas eu acho que nós pensamos nisso não bastante, nós pensamos mais na terra, nós pensamos muito pouco no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, em meio à vida ou à morte, nós não devíamos estar ansiosos, preocupados, porque o lugar que nos espera é muito melhor que esse. Estar na presença de Deus é muito melhor que esse. Na segunda-feira, quando a minha esposa foi diagnosticada com Covid, eu quero dizer para você que naquela hora eu fui orar e Deus, Ele me falou, não se preocupe. Não se preocupe. Primeiro, porque eu sou o Deus da cura, Jeová Rafá. Segundo, porque estar na minha presença é muito melhor do que ela estar na sua presença. Você vai sofrer, ela não. Quando eu ouvi e vi o diagnóstico do meu filho, da minha nora e talvez até da minha netinha que acabou de nascer, fez hoje o exame para saber se ela tem também o Covid ou não, apesar que ela não apresenta sintomas. Eu quero dizer para você o seguinte, o céu é melhor. O céu é infinitamente melhor. Eu não estou querendo fazer você conformar com a morte, aceitar a morte, porque eu sei que ela é ruim. E eu sei que nenhum de nós está pronto para ela, e eu não quero que nenhum dos meus familiares parta agora, e nem quero que os seus partam agora, nem ninguém. Mas eu sei que nós não precisamos ter medo, nós precisamos confiar, porque a promessa que Ele me fez, eu cuido de você.
Um dia, quando eu tinha muito temor de ser enviado, né? Muito medo mesmo, a minha história, quando eu fui ser enviado, o apóstolo um dia me perguntou, o apóstolo Romão um dia chegou para mim, me perguntou se eu tinha vontade de ser enviado, e eu falei para ele, eu tinha vontade de fazer a vontade de Deus. E ele falou assim, mas você sabe qual é a vontade de Deus? Eu falo, Deus sempre usou o Senhor para me dizer qual era a vontade dele específica para a minha vida. E a hora que ele falar na sua boca qual é a vontade específica, eu não vou titubear, eu vou aceitar o desafio. Então ele falou, eu vou orar e jejuar. Depois de 15 dias ele voltou e disse, Deus me falou que você vai para a Europa, porque ele te entregou a Europa nas mãos, você tem um plano na sua vida na Europa e tal, por isso que eu sou tão aficionado com os países da Europa, e por isso que eu faço trabalho missionário na Europa, e sou muito criticado por causa disso, e muita gente acha que eu jogo dinheiro fora, e que eu não devia ir, que eu perco tempo, e essas coisas todas. E quando ele me disse isso, sobre ir para lá, ir para a Europa, eu não me preocupei quem ia me dar sustento, eu não me preocupei quem ia me dar salário, nada disso, até porque eu não tinha isso. Deus disse que ia cuidar de mim, e ele me falou assim, enquanto você cuidar das minhas coisas, eu cuido das suas. Então, segunda-feira e terça, quando eu recebi o diagnóstico de que minha esposa, meu filho e minha nora estavam com o Covid, eu lembrei disso. Enquanto eu cuidar das suas, ele cuidará das minhas. Enquanto eu fizer a sua vontade, enquanto eu confiar no Senhor, enquanto eu resolver fazer o que o Senhor me mandou, enquanto eu preferir a sua vontade, eu não preciso temer, porque ele cuida das minhas. E assim é com você também. Quando nós tomamos essa decisão, você não precisa ter medo. Olha, a mensagem não temas, pois eu sou contigo, eu sou o Senhor e estou convosco, ela está na Bíblia em um monte de passagens. Um monte de passagens. Você vai pegar a Bíblia em várias passagens, Deus dizendo, não tenha medo, não temas, eu estou contigo, seja forte, corajoso, não temas, não temas, não temas. Escute, Deus não quer que tenhamos medo. Porque o medo nos impede de receber e fazer o que Deus planejou para nós. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, um propósito. E é o medo que nos tira disso, é o medo que nos faz errar o alvo. Ele nos ama e ele nos quer abençoar, como aquele pai amoroso. Por isso ele providenciou meio para que eu e você não temamos. E a palavra de Deus, ela está recheada de argumentos, fundamentos e princípios que nos dão base para a gente não ter medo, para não deixarmos o medo nos manipular, não permitir que o medo nos domine, não permitir que o medo venha sobre nós. Olha, irmãos, a gente pode até não ver o que vai vir logo a seguir, eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei como vai ser daqui a um mês, mas uma coisa eu sei, nós somos diferentes do ímpio. E o que vai acontecer com o ímpio não vai acontecer conosco. Então talvez até seja normal o ímpio ter medo, porque o mundo jaz no maligno. Mas o crente ter medo, isso não é normal. Isso é anormal. Deus não quer que temamos essas coisas. Olha, Deus, o Senhor, ele disse que nós, a mão poderosa dele está sobre nós, né? Ele sempre nos diz isso, que a mão dele está sobre nós se nós andarmos pelo caminho. Deixa eu ler esse texto para você aqui. Isaías, uma palavra profética é uma palavra profética de Deus para nós. Sempre quando eu ler Isaías, você vai entender que é uma palavra profética para nós. E é engraçado que Deus fala muito comigo em profecia usando o livro de Isaías. Deus fala muito comigo em profecia usando o livro de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 11 ao versículo 13, é uma profecia exortativa. Deus me exortou ontem à noite, quando eu decidi fazer essa live, Deus me exortou nesse texto. Por causa desse texto eu resolvi fazer essa live. E o texto diz assim, Isaías 8, do 11 ao 13. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Ele está falando deste povo, o ímpio, o incrédulo. Sabe o que ele está dizendo? Não chameis conjuração quer dizer o seguinte, cruel ou santo. Ele está dizendo assim, profano ou santo. Vocês não podem ficar titubeando entre as duas coisas. Vocês não podem chamar conjuração porque o ímpio chama conjuração. Você não pode ficar uma hora santo, uma hora profano, uma hora santo, uma hora profano, porque o ímpio é assim.
Não temais o que eles temem, nem torneis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso espanto. E Deus me falou isso porque foi um momento que eu estava orando pela minha esposa, para que ela sarasse logo, para o meu filho, minha nora, e eu recebo um monte de pedidos de oração todo dia que vem pelo WhatsApp da igreja, e eu estava orando por essas pessoas ontem à noite, e Deus me disse assim, exatamente isso. Não tema o que eles temem, o ímpio. Eu tinha visto o jornal aqui à noite, e os tinha dado um alto índice de morte, um alto índice de contágio, vocês sabem como é o jornal. Então Deus me disse naquela hora, não teme o que eles temem. Não tome por temível o que eles temem. Mas tema ao Senhor. Ou seja, confie. Porque a palavra do mundo é medo, pânico. E a palavra temer a Deus tem a ver com confiar. Confiar. A Ele santificai. Ou seja, separe-se. Separe-se. Santificai. Seja Ele o vosso temor. Seja Ele a vossa confiança. Seja Ele o vosso espanto. Sabe o que Deus me diz? Seja Ele o vosso espanto. Ele vai fazer o milagre. Olha, é espantoso ver a minha esposa, ver o meu filho, ver a minha nora com o Covid não apresentar sintomas nenhum. Eles teriam motivo para apresentar sintomas sérios. Eu, que tive diabetes, fiz cirurgias sérias, tenho 53 anos e podia apresentar sintomas, não tenho, não peguei o vírus, fiz exames, nenhum deu nada, inclusive a mulher que fez o exame lá disse, você é imune aí por causa talvez de índice de imunidade seu que está alto, não é? E Deus me disse, não tema, você vai experimentar o espanto, vou fazer algo surpreendente. E mesmo que eu pegasse ou que eu venha pegar, eu não tenho que ter medo. Porque de alguma forma ou de outra, Deus ele está cuidando. Sabe, irmão, sabe o que Deus está nos dizendo? Você pode viver de forma vitoriosa, podemos ser fortes nele, nós podemos viver na força do Senhor se nós aprendermos a lidar com medo, não permitindo que o medo venha manipular a nossa vida. Ele, o Senhor, prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, independente do que aconteça. Não temas, ele sempre vai dizer isso na Bíblia toda. Você precisa, eu e você precisamos perceber que a fonte do medo é Satanás. A fonte do medo é o diabo. Gente, faça uma diferença entre medo, esse medo que eu estou falando, não é aquele medo quando você está dirigindo e tem um carro na sua frente e você está com medo de ultrapassar porque você não sabe se vai vir ou não outro carro de lá. Esse medo aí não é medo, é dúvida, é outra coisa, tá ok? Eu estou falando do medo mesmo, aquele medo que te tira o sono. Ah, e agora? Como é que vai ser? E o meu emprego? Ah, e a doença? E meu filho? E a minha mãe? E não sei quem que tem idade tal? E não sei quem que é o grupo de risco? E como vai ser? E a empresa? E isso e aquilo? E as dívidas? E não sei o quê. Eu estou falando desse medo que manipula, te faz perder o sono, o apetite, ou gera a compulsão, a depressão e tudo mais. 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Presta atenção nesse texto. Olha o que João está nos ensinando. Ele diz, no amor, Deus é amor. Ou seja, em Deus, quando ele se manifesta, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é espírito. Há várias características da manifestação de Deus. E a principal delas é que Deus é amor. E ele diz assim, no amor não existe medo. Na manifestação de Deus como amor, e a Bíblia diz lá em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então amor não é algo que Deus nos dá porque nós merecemos. Amor é virtude da graça. Amor veio de graça. Amor é pela graça. Deus nos derramou o amor sobre nós, independente de nós sermos ou não sermos isso ou aquilo, temos ou não temos resultado, ele nos amou e ele nos ama. Ele me ama e ele te ama. Ok? E nesse amor, no amor de Deus, não há medo. Sabe por que o nosso coração é visitado pelo medo? E o medo manipula muitas vezes a nossa vida.
porque nós nos afastamos do amor de Deus. Ou nós queremos lidar com Deus, com o Deus da prosperidade, queremos lidar com Deus que realiza desejo como Papai Noel, ou queremos lidar com Deus como se ele fosse servo. Mas se você estiver encharcado no amor de Deus, o medo não tem espaço, porque o amor lança fora. O amor de Deus, ele vem para preencher o nosso coração e tirar tudo do nosso coração que não vem de Deus. E como eu disse, o medo vem do diabo, a fonte do medo é Satanás. Então, por que você está com medo? Por que às vezes nós somos manipulados pelo medo? Por que o medo vira uma fobia na vida de muita gente? Por causa disso. Você está afastado do amor de Deus e você precisava estar no colo de Deus clamando, papai, papaizinho. E ele continua e diz assim, o perfeito amor. Porque no grego existe vários tipos de amor que você vai entender, né? O eros, que é o amor de homem pela mulher, o fileus, o amor de amigo, o amor de mãe para filho, né? Mas existe o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional. O perfeito amor é esse. O perfeito amor é aquele amor que Deus nos ama, não pelo que somos, não porque você entregou seu dízimo, sua oferta, jejuou, orou, porque você se comportou bem. O amor de Deus, ele é incondicional pela nossa vida. Incondicional. Então ele está dizendo assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, o amor ágape, o amor que não merecemos, lança fora todo mês. E esse amor não produz tormento. Se você está se relacionando com Deus e por causa desse relacionamento você está com medo de Deus te castigar, quer dizer que você não está se relacionando com Deus, você está se relacionando com a religião. Você está se relacionando com a denominação, você está se relacionando com um império, não com o reino de Deus. E talvez seja o problema da nossa vida olharmos para Deus como uma religião. Talvez seja esse o problema, olharmos para Deus como ritos e normas, e se eu não cumprir, eu vou sofrer, e Deus vai me castigar, e eu vou ter que pagar, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não! Não! Não, 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 não! O perfeito amor, o amor ágape, o amor incondicional, ele lança fora todo medo. Logo, aquele que não teme, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que Paulo está dizendo? Aquele que teme, ou seja, aquele que está fora do perfeito amor. Porque se eu tenho medo, se eu temo, é porque eu não estou no amor, não estou encharcado, não estou no colo do Pai. Talvez eu até me sinto filho, mas estou andando com as minhas pernas. Irmãos, o filho pródigo, ele nunca esqueceu que ele era filho. O filho pródigo, ele nunca perdeu a consciência de que ele era filho. Pelo contrário, justamente por causa dessa consciência, foi que ele pediu a sua parte da herança e foi fazer o que ele queria. Foi justamente por saber que era filho que ele foi viver a vida como ele achava. Então ele viveu longe do pai. E a coisa deu errado para o filho pródigo. A coisa deu tudo para trás para o filho pródigo. Ao ponto dele ter que se arrepender e aí mudar a sua consciência na casa, ou seja, próximo, íntimo, do lado, junto, no colo, na intimidade do Pai. O amor lança fora o medo. Então, talvez seja por isso que o medo tem visitado você, porque talvez você se relaciona com Deus como uma religião. Você acha que pessoas não me mandaram um monte de mensagem quando eu disse que o Covid estava aqui em casa? Eu recebi mensagem, pessoas questionando minha fé. Bispo, você disse que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, nós não seríamos atingidos. Você ungiu todo mundo, e agora? Sua mulher e seus filhos estão com Covid, e aí? Cadê eles? Eu tenho pessoas que me questionam. E agora? E aí? Cadê? Onde é que está a cura? Por que você não ora aí, pastor? Teve gente que mandou as mensagens. Por que você não ora aí para Deus curar a sua esposa? Você fica orando para Deus curar todo mundo. Por que você não ora para Deus curar a sua esposa? Ô irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Deus deu, Deus tirou. Ele é Deus. Deus põe, Deus tira, Deus traz a enfermidade, Deus traz a cura, Deus traz a morte, Deus traz a vida. Assim como eu estou feliz porque minha neta nasceu, eu também deveria ficar feliz quando alguém que eu amo muito partir para o Senhor. Mesmo que isso doa. Doa. O que eu não posso é ter medo. E eu vou dizer para você, não tenho medo. Não é o medo. Por que vocês não estão saindo de casa então?
Não é por medo, é por respeito às pessoas que não pegaram o Covid. Eu não quero que você pegue por minha causa ou por causa da minha família. Eu não quero que você seja contaminado porque a minha esposa está com Covid, ou meu filho, ou a minha nora. Eu não quero. Então é por isso. Domingo quem vai pregar vai ser o pastor Léo. E quando eu fiz essa escala, eu nem sabia do diagnóstico, eu nem sabia disso. Eu fiz a escala porque eu ia viajar. Mas eu não vou lá domingo na igreja, eu não vou estar com o pessoal do áudio do vídeo, mesmo eu não estando com a enfermidade. Mas você está com medo? Não. Eu não quero que eles peguem a doença. Não é o medo, pelo contrário, é a certeza. Olha para meus olhos que você vai ver se eu estou com medo ou não. Você vai ver se eu estou apreensivo ou não. Olha para mim. Não há motivos para isso. Porque a palavra de Deus, o amor de Deus, ele lança fora o medo, ele tira o medo. O medo pode ser a evidência da superficialidade no nosso relacionamento com Deus. Não conhecê-lo na intimidade que deveríamos, que precisamos. Espero que você esteja entendendo isso nessa noite. Espero que Deus esteja falando com você. Olha, o diabo, Satanás, ele envia o medo para tentar nos atormentar, para que nós duvidemos, para que a gente se sinta mal. Assim a gente vai ser impedido de fazer a vontade de Deus. Isso vai nos impedir de seguir a direção de Deus e de viver, de experimentar tudo que Deus tem para nós. Então, nós podemos viver sem medo se nós construirmos a nossa fé naquilo que Deus disse em sua palavra. Nós podemos viver uma vida com ausência de medo. Não é que o medo não vai vir, ele não vai fazer morada. Não é que situações não vão nos causar medo. Deixa eu te falar uma coisa. Ser tentado não é pecado. Pecado é eu ceder à tentação. Sentir raiva não é pecado. Pecado é a raiva me levar a fazer uma coisa que eu não devia. A ira, irai-vos, mas não pequeis, diz a palavra de Deus. Não caiam na tentação, mas tentação não vamos sentir. Então vai vir situações de medo, mas o erro, o pecado, é quando eu permito que esse medo me manipule. Você está entendendo o que eu estou falando? Por favor, diga um amém. Diga amém se você está entendendo, por gentileza. Então, nós podemos, viver sem medo se nós construirmos, edificarmos a nossa fé naquilo que Deus diz em sua palavra. Olha só, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, de medo. A palavra covardia quer dizer medo servil, né? Essa expressão está no grego. Medo servil ou medo de escravo, medo de se tornar escravo, medo de ser dominado. Covardia ali é medo de ser dominado. Mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, medo de ser dominado. Não deixa o medo te dominar. Mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos tem dado poder, Deus nos tem dado o Espírito que habita em nós. O poder aí é o Espírito, ou seja, permita que o Espírito que habita em você, o Espírito Santo, ele se mova em você em amor. Ele encha o seu coração do amor de Deus, ele inunde o seu coração. Você precisa sentir-se amado. Você precisa experimentar uma porção maior do amor de Deus. Eu sei que você já experimentou essa porção. Eu sei que você você sabe que você é amado por Deus porque você aceitou Jesus e você já viu muitos sinais do amor de Deus, do cuidado de Deus, muitas palavras proféticas, zelo, cuidado, testemunhos. Mas Deus tem uma porção maior. Todos os dias nós precisamos experimentar uma porção maior do amor de Deus para que o medo não nos domine. Todo dia Deus quer levar eu e você a experimentar uma porção desse amor infinito, desse amor imensurável, porque todos os dias o medo virá para tentar nos visitar e tentar nos dominar, mas eu não posso permitir que o medo me domine, assim como eu não posso permitir que a tentação me leve ao pecado, assim como eu não posso permitir que a raiva ou a indignação me leve a fazer algo que eu não devia. Estão entendendo, queridos? Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deles quem? Do medo, dos demônios, das pessoas que o diabo pode estar usando para trazer algum tipo de temor, de medo, de insegurança.
Ai, bispo, como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser o nosso país? Como é que vai ser o futuro político, a segurança? Como é que vai ser a economia? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o dólar? Como é que vai ser o euro? Como é que vai ser aquilo outro? Não temais, não vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Irmãos, o que vai ser do Brasil amanhã, eu não sei. Eu sei que Deus vai estar comigo e com você. Se o Bolsonaro vai estar lá ou não, se vai ser o Lula de novo ou não, se vai melhorar ou piorar, eu não sei. Eu sei que Deus vai estar comigo. Onde Deus está é melhor. Pode ser na guerra, pode ser na dor, pode ser na enfermidade. Onde Deus está é melhor. Sempre foi e sempre será. Então Romanos 10, 17 diz assim: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Há uma versão que diz, assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se você construir a sua fé na palavra de Deus, você pode viver uma vida baseada sem medo. Você pode viver uma vida sem medo. Mas você precisa construir. Mas como que eu construo a minha vida na fé? Ouvindo. E como que eu ouço a palavra de Deus? Primeira pessoa que precisa pregar a palavra de Deus para você é você mesmo. Ah, bispo, prega mais a palavra, prega mais. Olha, irmãos, por mim eu fazia live todo dia. Eu fico um pouco receoso de estar enchendo, né? A semana passada eu ia até fazer mais lives. Essa semana eu ia fazer lives todos os dias, mas aí o pessoal, algumas pessoas, porque vocês sabem que eu tenho gente de todo jeito à minha volta. Ah, chega, dá um tempo, você está fazendo live demais. Tem gente até que faz piada dizendo que eu não peguei o coronavírus porque eu faço live demais. Que eles vão fazer live para não pegar o coronavírus. O povo brinca, faz chacota, faz brincadeira, alguns em tom de cinismo, outros não. Eu sei como é isso, mas eu lido bem com isso. Eu ia fazer lives todos os dias, mas eu pensei, não, vou dar uma semana de folga para os irmãos, porque eu sei também que eu fico atormentando a mente deles lá. Mas escute só uma coisa aqui. Quem é a primeira pessoa que tem que pregar para você? Eu, como seu pastor, é claro que eu tenho que pregar para você. O seu pastor ele precisa pregar para você. Seu líder precisa pregar para você. É importante você ouvir a palavra de Deus. Não ouça qualquer coisa no YouTube. Não ouça qualquer coisa no YouTube. Foge desses pregadores de YouTube, principalmente desses que fazem conferência e cobram no YouTube. Foge desses caras. Tem muita gente pregando heresias absurdas no YouTube que você gosta, porque eles é famosinho. Cuidado com os Brunet da vida, com os David Lovato da vida. Cuidado com esse povo que só quer vender coisas para você. Cuidado. Depois, se você quiser, eu posso te dar umas dicas aí para você ouvir um monte de gente boa para você pregar. Mas quem é a primeira pessoa? Porque se a primeira pessoa que deveria pregar para você não pregar, não adianta você ouvir de mais ninguém. Sua fé não vai crescer. Quem é a primeira pessoa que deveria pregar para você, para cumprir aqui Romanos 10, 17. Assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quem é a primeira pessoa que deveria ouvir você? Você deveria ser a primeira pessoa. Não existe uma boca mais perto do seu ouvido que a sua. Então você precisa aprender a declarar a palavra na sua vida. Você precisa pegar os textos da palavra de Deus, e você precisa pegar esses textos da palavra de Deus, e você precisa declará-los na sua vida, a cada dia, todos os dias, toda hora. Você precisa pegar esses textos, e quando o medo vem, você pega a Bíblia, o que ela fala de você, o que ela fala a seu respeito, o que ela fala do seu futuro, o que ela fala do seu passado, e você precisa declarar esses textos. Ai, mas eu não sei que textos são esses, porque você não lê a Bíblia da forma correta, você não medita, você não grifa, você não anota, você simplesmente escuta, como agora talvez você está escutando essa live e apenas comentando, e apenas aí no meio desse chat, batendo papo, e você talvez não está prestando atenção, e talvez você não está fazendo anotação nenhuma, e quando terminar você não vai ficar com nenhum versículo. Primeira pessoa que tem que pregar para você é você mesmo. Por quê? Porque o seu cérebro acredita no que sua boca fala.
O seu cérebro acredita no que a sua boca fala. Por isso que está esse versículo, por isso que Paulo diz aos romanos, os romanos eram um povo que tinha um poder, uma mente muito forte, eles tinham uma cultura muito baseada na mente, eles não eram muito espirituais, eles eram muito baseados no pensamento, na mente. Então você vai ver que o livro de Romanos, Paulo fala muito disso, Romanos 12 ele fala disso, e aqui no 10 ele fala assim, gente, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, pregue para você mesmo, fale em voz alta, leia a Bíblia em voz alta, separe os textos da Bíblia que falam do seu futuro, do seu passado, do que Deus tem, do propósito, e quando à medida que você vai falando, isso vai entrando, e a sua fé é edificada com base na palavra. Então, você vai viver sem medo, você vai construir sua vida baseado na fé. Você precisa aprender a confessar isso. E quando nós baseamos a nossa vida na fé, Deus nos dará poder para encarar e superar o medo. É isso mesmo. Você precisa encarar e superar o medo. O medo vai vir, você precisa bater diante dele e encarar ele, enfrentar ele. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo é o pai da mentira e o medo é uma mentira, um cara de verdade. O medo é uma notícia, uma situação, um prognóstico, uma possibilidade mentirosa, mas tem uma cara de verdade tão grande que te convence. A Rede Globo é a maior mentira que existe no país, no Brasil. A TV Cultura também é uma das maiores mentiras que existe. A Band também tem feito muito isso. Os noticiários são tendenciosos, eles causam terror, pavor, medo. Se você baseia a sua vida nisso, quando você ouve esses noticiários querendo pegar informação, isso traz para você uma mentira. Se você permite que essa mentira baseie, você está acreditando no pai da mentira, no diabo. Você tem que deixar a palavra de Deus. O medo veio, você ouviu a notícia, a informação, o medo veio, você encarou ele. Você encarou ele e você precisa superar, você precisa passar por cima do medo. Olha só, 1 João, do versículo 5, 1 João 5, do 14 e 15. Faltou 8 minutos para terminar a live, eu tenho tanta coisa para falar. Se não der, eu marco uma outra live para continuar sobre esse tema, tá bom? Se não der, eu marco outra live para continuar nesse tema aqui. Aprendendo a lidar com medo. Talvez eu tenha que fazer isso, porque falta 8 minutos. Então, 1 João 5, 14 e 15 diz assim... Aliás, eu não sei se está sendo bom para vocês. Eu não sei se vocês gostariam que eu fizesse uma outra live, porque certamente não vai dar para me falar tudo hoje. Se vocês quiserem que eu faça uma outra live, eu posso fazer, mas eu preciso que você diga sim, ok? Então, muito bem. Diz assim 1 João 5, 14 e 15... Esta é a confiança de que temos para com Ele, de que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha o que ele está dizendo aqui. Esse texto é fantástico, gente. Abre sua Bíblia, grifa ele, sobrinha, eu vou dessecar aqui, vou pegar o texto, eu vou tirar aqui a pele, vou tirar a carne, o nervo, vou deixar no osso para você aqui agora. Preste atenção. E esta é a confiança. Confiança, você abre parênteses, escreve assim, a certeza, o privilégio da ousadia. A certeza que é o privilégio da ousadia. Você só vai ser ousado se você tiver certeza. Você não pode blefar. Isso não é um jogo de baralhos. Tá? Ok? Ok? Isso não é um jogo de baralho. Então, esta é a confiança. O termo grego aqui que João usa é certeza. Ou seja, o privilégio da ousadia. Ok? Esta é a ousadia que temos para com Ele. Você não pode ter essa confiança no mundo, você não pode ter essa confiança no dinheiro, você não pode ter essa confiança no homem, você não pode ter essa confiança nas circunstâncias. Você tem que ter essa confiança nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, abre parênteses, para segundo a sua vontade, abre parênteses, escreve, concordando com seu próprio plano. Ou seja, você concorda com o plano de Deus para a sua vida? É isso que o original no grego está dizendo a respeito desse sua vontade. Você concorda com o plano que Deus tem para você? Você concorda com a vontade? Você concorda com o que Deus planejou? Ou você quer que Ele faça o que Ele quer do seu jeito?
Não, eu quero o propósito, mas eu não concordo com o plano, eu não concordo com o processo. O jeito que Deus está usando eu não gosto, eu não quero. Ah, eu queria a vitória, mas eu não queria que a minha mulher, meu filho e minha nora pegassem o Covid. Não. A vontade de Deus. Então, eu preciso concordar, eu preciso aceitar, eu preciso entender. Deus sabe o que faz. Então, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, se eu concordo com Ele, Ele me ouve. Se dois ou mais concordarem. Se dois ou mais concordarem na terra, será concordado no céu. Olha só, preste atenção. E se sabemos, com certeza, a ousadia, o privilégio da ousadia, de que Ele ouve, você tem certeza que Deus ouve a sua oração? Você tem certeza que Deus ouve a sua oração? Essa é uma boa pergunta para a gente encerrar a live e eu continuar desse ponto de partida aqui. Você tem certeza que Deus ouve a sua oração? Porque a Bíblia diz que se você tiver brigado com a sua mulher, a sua oração não é ouvida. A Bíblia diz que se você tiver apartado com a sua mulher com alguma rixa, a sua oração não é ouvida. A Bíblia diz que se você tem algum problema com um irmão, mágoa, rancor, que você não pediu perdão, você está certo ou está errado, não. Conserta lá. Sua oração não é ouvida. Há vários versículos da Bíblia que diz que a nossa oração não é ouvida. A incredulidade, a dúvida, a sua oração não é ouvida. Você tem certeza que Deus te ouve? Você tem essa certeza que Ele ouve a sua oração? Então diz assim, Ele ouve quando ao que lhe pedimos. Estamos certos, e a palavra aqui é, abre parênteses aí, que Ele nos ouve ao que lhe pedimos. Estamos certos, abre parênteses, com conhecimento absoluto e definitivo. Definitivo. De que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha, o termo aqui, obter, foi nos dado por posse de herança. Sabe quando a resposta da sua oração se torna uma herança? Ou seja, você é herdeiro daquilo que você orou? Quando a sua oração está em linha com a vontade dele. Ou seja, quando você concorda com o plano dele. Gente, eu não sei, eu acho que eu não estou conseguindo fazer você entender, eu estou começando a ficar desesperado aqui. Ai, meu Deus do céu. Quando você ora aceitando o plano de Deus para a sua vida, então você ora segundo o plano dele. Essa oração sua chega diante de Deus e Deus então resolve fazer segundo o que você orou, mas não mais como um agrado, mas agora se tornou uma herança, direito seu. Tomando posse. Por isso que você precisa aprender a declarar a palavra. Tiago nos ensina isso. 4:2. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque você não sabe pedir segundo o plano dele. Jesus fala, você precisa buscar, você precisa bater, porque você nunca vai receber aquilo que você não busca, você nunca vai encontrar aquilo que você não procura. Não vai. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dar isso. Sabe quando você vai fazer uma entrevista de emprego, que você fica todo cheio de medo, de insegurança? Não. Se você pega a palavra, toma posse de quem você é e tudo, aquilo vai te dar uma segurança, uma certeza, e a pessoa que vai te ouvir lá, ela vai ter outra maneira de te encarar lá. Então, preste atenção. Abriu aqui 2 minutos para encerrar, eu vou encerrar, dizendo para você o seguinte, a expressão na Bíblia, não temas, quer dizer não fujas. Todas as expressões da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, tanto no hebraico como no grego, ela tem o mesmo sentido. Todas as vezes que Deus disse não temas, ele estava dizendo para a pessoa que ele disse, não fujas, não retrocedas. Êxodo 14:13, para encerrar. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Amém? Não tema, não fuja. Eu vou continuar amanhã às 21 horas, essa live. Amanhã, sábado, 21 horas, vou fazer uma nova live e continuar esse tema, ok? Ai, bispo, amanhã é sábado, bispo, por favor. Tudo bem. Eu acho que é um bom dia. Amanhã, 21 horas, eu continuo essa live e vou continuar falando exatamente sobre isso aqui. Amanhã, 21 horas, eu vou continuar a live aprendendo a lidar com medo. Mas agora, eu quero agradecer por você ter estado comigo até agora, pedir que Deus te abençoe e dizendo para você, encare o medo, supere o medo,
não tema, não fujas. Deus, Ele é contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua face e lhe dê a paz. Ele cuida de você. Deus me disse, me fez essa promessa. Ronaldo, eu vou cuidar de você quando você cuidar das minhas coisas. Confie em Deus e Ele vai cuidar de você sempre. Amanhã, 21 horas, eu continuo essa live, segunda parte, continuação. E em nome de Jesus, Deus vai nos abençoar mais ainda, ok? Eu vou salvar essa live, depois vou subir ela para o YouTube, manda para os seus discípulos, e amanhã eu continuo, e aí você pode pegar essas duas lives e fazer um estudo aí, ou compartilhar com as pessoas. Se você gostou, me manda um direct,